Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Helena da Silva e eu sou escritora de Tudo no Seu Tempo. Eu sei que demorou, eu sei, mas quem é vivo sempre aparece, né? Sim, eu tive que resolver algumas coisas, tive que voltar a trabalhar e estudar, então assim, a rotina ficou um pouquinho mais complicada, mas eu vou me dedicar para trazer mais vídeos para vocês, ok? Bom, hoje eu decidi quebrar um pouco do quadro de livros que eu li, porém na ordem que eu li. E eu vou apresentar para vocês uma duologia bem polêmica, mas que para mim, infelizmente, é um porto seguro. Então, a duologia que vamos falar hoje é Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Vamos começar pela sinopse do livro. O livro tem duas sinopses, né? Que fica na contracapa e que fica nas orelhas do livro. Tá, eu vou ler o da orelha do livro. Aristóteles, ou Ari, como ele prefere ser chamado, é um jovem de 15 anos solitário, introspectivo, revoltado com todos os segredos que o mantêm distante da verdade sobre sua própria vida. Há anos ele não escuta o nome do irmão mais velho dentro de casa, e tudo o que ele sabe é que Bernardo está preso, mas não tem ideia do que aconteceu. Ele já não suporta todo esse mistério à sua volta, principalmente quando ainda há mais segredos escondidos dentro de si. Ari acha que ter 15 anos é a pior tragédia que pode acontecer a alguém. Ele não sabe direito quem é, muito menos quem deveria ser. Não se sente confortável no próprio corpo, não tem muitos amigos e está longe de ser o protagonista de sua vida. Então, quando chegam as férias de verão, Ari se pergunta se finalmente descobrirá o mundo que está lá fora à sua espera e de que tanto ouve falar. Segundo a filosofia de é melhor se entediar sozinho do que acompanhado, sai para nadar, ou melhor, para boiar pela piscina, já que nunca o havia ensinado a nadar para valer. Por acaso, ele acaba encontrando um garoto que, apesar de também ter ascendência mexicana e o nome de um intelectual famoso, é completamente diferente dele. O que começa como uma aula de natação, aos poucos se transforma numa amizade especial, do tipo que muda a vida das pessoas e que dura para sempre. E é através dessa amizade que Ari e Dante vão descobrir mais sobre si mesmos e sobre o tipo de pessoas que querem ser. Já tô um pouquinho triste, mas ao mesmo tempo eu fico com peso na consciência, sabe? Nossa, tá acontecendo com essa luz? Menino. Porque é a mesma vibe de fãs de Harry Potter gostarem da saga de Harry Potter. Já deu pra perceber um pouco porque eu me sinto um pouquinho triste por gostar desses livros. Depois eu falo disso, o que eu quero falar agora é sobre os personagens. Como já diz a sinopse, né? O Ari e o Dante são dois meninos que se conhecem um dia quente de verão numa aula de natação, porque o Dante pergunta pro Ari: você quer aprender a nadar? Aí o Ari fala, por que não, né? E aí eles passam basicamente o verão inteiro aprendendo a nadar, basicamente. E a partir daí eles começam a amizade deles, né? Que depois fica pra algo um pouquinho maior. Os dois, eles têm a personalidade completamente diferente um do outro. O Ari é mais introspectivo, enquanto o Dante, ele é uma pessoa extremamente extrovertida, que tem um lado super artístico e autêntico, que vem também da influência dos pais deles, né? Porque os pais do Ari, eles são pessoas com traumas e com dificuldades, principalmente o pai do Ari, que é um ex-soldado. Ele é o irmão mais novo de duas gêmeas e um irmão, né, que foi meio que apagado da história da família por ter sido um criminoso, né, porque ele cometeu um crime, que depois eu falo disso, enquanto os pais do Dante são completamente diferentes. Eles são professores. Apesar da mãe do Ari também ser professora, eles são outra pegada, sabe? Aqueles professores mais legais, uou, que legal, faz tudo aí, e é isso. E aí o Dante meio que acabou pegando esse lado mais liberal dos pais deles e tem uma ideia um pouquinho diferente do Ari. E por causa dessa personalidade mais autêntica, desse lado mais artístico, de ser uma pessoa completamente diferente do que o Ari já experimentou e vivenciou, isso acaba encantando o Ari. E com o passar do tempo, eles vão saindo da infância, né, que foi quando eles se conheceram, e vão passando pela fase da adolescência. E a gente sabe, né, o que passa nessa fase, né, nessa fase dolorosa e triste que é a adolescência, com os sentimentos à flor da pele, assim, hormônios a todo vapor, entendeu? Você não sabe o que tá acontecendo. E nessa fase a gente sabe que tem
todo o descobrimento das sensações e emoções, né? Também descobrir quem você é, do que você gosta. E uma coisa que não sai da minha cabeça é que durante a gente vai lendo o livro, a escrita meio que evolui com o crescimento do Ari, sabe? Tipo, como se o livro inteiro é um pouco poético, sabe? Ele é uma estrutura mais poética, assim, com poucos parágrafos, né? Parecendo realmente um poema. E conforme ele vai crescendo, né? A escrita meio que evolui, se torna um pouco mais... Poxa vida, como ficou isso? A escrita meio que evolui. Ela tem mais parágrafos, ele descreve um pouco mais as suas emoções. E eu acho isso uma coisa muito interessante, que me fez gostar mais ainda desse livro. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, se o autor simplesmente falou, dane-se, assim, sabe? Tô com pouca exploração no começo, mas no final vai fazer bom. Eu não sei se foi essa a ideia dele, mas de qualquer jeito, é uma coisa que eu gosto muito e que meio que me inspirou também. Tem uma parte no livro em que os dois estão brincando na chuva, de uma brincadeira que eles gostam, né? De jogar o sapato o mais longe possível e depois me pegar, né? Mas enfim. E aí, o Dante, ele acaba encontrando um passarinho no meio da rua que tava morrendo, assim, né? Aí, o burro, em vez de prestar atenção na estrada, corre atrás do passarinho. Aí o Ari, ele acaba entrando no meio, assim, do carro, assim, né? Do Dante morrer e salva o Dante. Isso é um ponto muito importante na história, porque aí os pais dos dois se conhecem, né? Como agradecimento. E o Dante expressa o quanto ele é grato, né? Pelo Ari ter salvado a vida dele. Por mais do Ari ser meio cuzão na maioria das vezes, mas essa é uma parte muito importante na história que vai ficar se repetindo por todo sempre, porque o Ari meio que tem meio uma insegurança, eu acho, ele fica meio inseguro e eles meio que não gostam de falar muito sobre esse assunto porque é meio que um trauma pra eles. A recuperação do Ari, né, ainda no hospital, que eles quebraram algumas pernas, o Ari acaba tendo muitos pesadelos, né, que ele tenta salvar o Dante, não consegue, e com pássaros caindo do céu. E isso meio que me inspirou a fazer os meus livros, algumas partes dos meus livros, e também porque eu também acabo tendo muitos pesadelos, na maioria das vezes. Então esse é um ponto que eu também gosto nesse livro. Existe uma parte ainda no primeiro livro que o Dante ele acaba indo para Chicago por causa do trabalho do pai dele. E aí o Ari começa a receber cartas do Dante, né? Falando que ele começou a experimentar, né, coisas novas e também pessoas, né? Tem uma parte que o Dante perguntou se o Ari se masturbava. Isso deixou o Ari um pouco puto. Mas enfim, enquanto ele foi crescendo, né, e também o Ari foi experimentando as outras coisas, como ficar com uma menina, mas ele queria mesmo ficar com Dante, gente. Olha que babado, menina. Você jura pra mim que ele queria ficar com Dante? Merda. Ele vai seguindo essa vida monótona dele, crescendo. Aí, quando o Dante volta, ele tá um pouquinho mais gay do que ele já era. E aí tem uma parte ai, coitado, o Dante ele acaba sofrendo uma agressão, né? Um ataque homofóbico. E aí, bicha, o Ari vai pra cima dos caras e bate, espanca. E eu falei, ai, que lindo, que bonitinho. Não apoia violência, tá? Mas nesse caso pode sim. E, infelizmente, no final do livro acontece a fatídica parte que estragou o livro inteiro. Que, assim, por causa do crime, né, do Bernardo, o irmão do Ari, a família, ninguém comenta nada sobre ele. E o Ari acaba encontrando uma carta falando sobre os crimes do irmão e decide perguntar pra mãe dele: mãe, que merda que o meu irmão fez? Porque eu preciso saber o que ele fez. E aí a mãe, com muito peso no coração, começa a revelar que ele, o Bernardo, né, ele assassinou uma mulher trans. E aí, nem é isso o problema no livro. O que realmente foi o problema é a forma em que o autor, ele comentou sobre isso, sabe? Porque, assim, a gente pode até falar que, é a visão dos personagens, não sei o quê. E, assim, eu não passo pano, sabe? Eu não passo pano. Porque, no meu caso, os meus personagens, eles vivem na Segunda Guerra Mundial. A cabeça deles já não era muito boa, sabe? E, assim, por mais que realmente o autor realmente viveu uma época diferente, né? Isso não é justificativa, sabe? Porque como que você escreve um livro sobre uma causa importante e ignora a outra parte? Você é homofóbico, você é transfóbico com aquela parte, sabe?
E a parte que realmente pegou no livro foi que depois o Ari faz uma ligação pro Dante, falando que, ele matou um cara, não sei o quê, porque o Bernardo, ele descobriu que na verdade não era uma mulher de verdade, entre aspas, pelo amor de Deus, e fez o que fez, né? E assim, eu não acho que deveria defender o autor nessa parte, porque assim, por mais que seja nos anos 70, 80, a ideia seja diferente, você não precisa ser desnecessário, sabe? Você não precisa colocar essas coisas no livro, pelo amor de Deus, você não precisa falar errado. Sei lá, eu acho muito difícil. No segundo livro, Aristóteles Dante mergulhou nas águas do mundo. Ele já coloca um aviso, né, de que é por causa da época, eles têm pensamentos diferentes e não sei o que. Só que eu não passo pano, porque assim, como você escreve uma obra sobre uma causa LGBT que por anos e séculos sofreu, e aí você apaga toda uma outra parte, você diminui a outra parte, você finge que ela também não é uma causa importante, né? Você fica excluindo outras partes da sigla, que a sigla é enorme, né? Vocês sabem que a sigla é enorme, mas aí você fica excluindo essa parte, fica estereotipando essa parte, por exemplo. E as pessoas dizem que, é por causa da forma dele de pensar e não sei o que. Mas seguindo essa mesma lógica, ele nem teria escrito esse livro. Para começo de conversa, ele não teria escrito esse livro. Aí, no final do primeiro livro, eles ficam juntos, aceitos, e você consegue descobrir todos os segredos do universo na mão de uma pessoa. Aí, no segundo livro, os estadunidenses têm algum problema em namoro à distância, né? Porque não é possível que, assim, é um tabu tão grande eles quererem terminar o namoro só porque foi pra faculdade diferente e a outra pessoa não quer fazer de faculdade. Eu acho isso um drama tão grande. Tinha que ser estadunidense. Mas vamos lá, lendo a sinopse do segundo livro. Aristóteles e Dante achavam que não tinham nada em comum. Ari é calado. Dante adora falar. Ari pensa muito em tudo. Dante pode ser um pouco impulsivo, até começarem a se conhecer melhor e a entender o jeito como cada um vê o mundo. Aos poucos, a amizade dos dois se intensifica e eles acabam se apaixonando. Mas o mundo não é um lugar fácil para dois garotos apaixonados, ainda mais morando em uma cidade conservadora do Texas, no final dos anos 1980, e Ari e Dante sabe muito bem como. Enquanto começam o último ano do ensino médio e conhecem novas pessoas, eles veem o discurso homofóbico ganhar força à medida que as manchetes sobre a eclosão de pandemia de AIDS tomam os noticiários. Além disso, algumas grandes decisões logo precisarão ser tomadas, como em qual universidade cada um vai estudar. Em meio a reviravoltas do destino e perdas devastadoras, Ari e Dante têm que encontrar um no outro a coragem necessária para seguir em frente e tornar o mundo um lugar que também pertence a eles. Quando eu li esse livro, acho que foi no começo desse ano, acabou que foi uma experiência muito melhor do que o primeiro livro, né? Justamente por causa que não tem parte homofóbica. E ele até consertou, né? O autor, ele consertou essa parte, né? Mas, assim, ainda tinha um gosto meio amargo, sabe? Na boca de, existe aquela parte no primeiro livro. Que legal. Isso estragou a experiência inteira pra mim, infelizmente. Estragou bastante. Mas, enfim. No segundo livro, o Ari, ele toma coragem pra conhecer o irmão dele, né? Pensando que ele é uma pessoa muito legal e que só foi um mal entendido de drogas e bebidas. Só que não, o irmão do Ari é um completo babaca e aí ele acaba revelando, né, que ele namora um cara. E aí, nossa, briga e pá, ficou chamando ele de várias bostas aí. E o Ari, ele se sente aliviado por saber que o irmão dele é um bosta, sabe? Por algum motivo ele se sente aliviado. Eu não lembro o motivo, mas ele se sentiu aliviado. Acontece também uma parte que me deixou bem emotiva e que eu sei muito bem como é passar por isso, que é a perda de um parente, sabe? E, assim, aí eu fiquei muito emotiva, eu fiquei bem triste, sabe? E esse livro mostrou a importância do Ari e do Dante estarem juntos, sabe? Porque o Dante é meio que um porto seguro pro Ari, desde o primeiro livro, mas principalmente agora, eles são um porto seguro um do outro. É um livro bem fofo, né? Que além dessa parte do luto,
mostra a evolução do relacionamento dos dois, né? Que eles ficam juntos, vão viajar, tentar esquecer toda essa perda e essa tristeza na família. Ai, mas aí vem a chatice, né, de estadunidense, que é ficar implicando com faculdade. Meu Deus do céu. Assim, eu sei que na época era um pouquinho mais difícil ter relacionamento à distância, né? Porque era só telefone ou carta. Mas, gente, qual que é o problema? Pelo amor de Deus. O Ari, ele não quer fazer faculdade e o Dante, ele quer ir pra uma faculdade distante, basicamente isso. E aí, eles ficam de mal um com o outro. A gente acha isso... Ai, pelo amor de Deus. Enfim, o que temos pra dizer pra fechar essa duologia de vida? Primeiro de tudo, o livro, o primeiro, principalmente, ele tem uma pegada muito poética, principalmente nas primeiras páginas. E assim, é uma coisa que eu gosto muito, porque assim, esse livro tem quase 400 páginas, mas por causa desse formato do livro, ele acaba ficando muito mais fácil de ler. E é bem bonito também e torna a leitura um pouco mais fluida, sabe? Tem essa coisa também de a escrita evoluir conforme o Ari vai crescendo. Ai, eu acho isso o auge da literatura. Igual aquela figurinha do Machado de Assis, absolute literatura. E tem a parte que infelizmente acontece, né, e assim, destruiu a obra por completo, né, que o livro, ele tinha tudo para ser um livro sobre dois adolescentes que vivem em uma cidade pequena e com descendência mexicana e que tem pais diferentes, assim, sabe, e os pais também vão se conhecendo, descobrindo e conhecendo os próprios filhos. Mas aí teve aquela bosta daquela parte que estragou a obra inteira, mano. Pra que vai fazer um bagulho desse? Pra que, pelo amor de Deus, me explica? Assim, a obra é boa, sabe? Ela me ajudou bastante a escrever e desenvolver personagens. E também a superar, entre aspas, algumas partes difíceis, como o luto. Mas assim, aquela parte é um fato que não deve ser apagado do livro, sabe? Passada de pano, assim, sabe? Você tem que falar assim, olha, o livro é bom, mas tem aquela parte que estraga o livro inteiro. Aí fica a critério da pessoa, né, que você tá recomendando o livro, se ela vai querer ler ou não, né? Mas assim, tem outra questão. O filme, ele corrige esse erro. E o filme é uma ótima adaptação. Gente, eu acho que eu nunca vi uma adaptação tão boa, assim, tão fiel à obra, igual foi o filme. Acho que foi lançado em 2022, 2023, se eu não me engano. E aí, é um filme tão bonitinho, eu me emocionei muito. E, assim, foi muito importante eles terem mudado aquela parte fatídica, né? Assim, por mais que eles não tenham falado explicitamente que era uma mulher trans, mas pelo menos não disse que era um cara. Pelo menos isso, né? Pelo menos não falou que era... Ai, ele matou um cara vestido de mulher. Pelo amor de Deus, né? Enfim, essa parte foi mudada no filme e é bom. É uma ótima adaptação. Basicamente, assista o filme. Mas se você não quiser, leia os livros. É isso, basicamente isso é o meu conselho. Enfim, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Lembrando que essa é só a minha opinião. Se você tiver alguma diferente, comenta aqui embaixo. Vamos conversar um pouco, né? Sobre o que a gente achou sobre esses livros. E assim, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e um beijo. Até o próximo livro. Tchau!